Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e hoje eu vou mostrar para vocês o livro que eu acabei de ler, que é Dias de Inferno na Síria, o relato do jornalista brasileiro que foi preso e torturado em plena guerra. Então esse é o livro aqui. É, o jornalista, o nome dele é o Cléster Cavalcante. Bom, e aí o que acontece? É, esse livro é muito bem escrito, para para falar a verdade. É, e quando a gente lê, a gente consegue entrar na perspectiva do autor e gerar uma empatia que é aquele tipo de empatia que normalmente a gente gera quando entra em contato com biografias e acompanha toda a história, né, de uma vida, né? Só que a gente está falando de uma semana, né? Mais ou menos. Só que essa semana ela é uma semana cheia de contrastes pro Cléster. É, ou seja, ele foi para a Síria em busca de, né, documentar a guerra e ele foi capturado, né? Ele foi capturado e nessa captura, né, ele acabou conseguindo aprender coisas que ele não aprenderia, viver coisas que ele não viveria normalmente. E por mais que seja terrível, eu percebo que ele está conseguindo aproveitar dessa situação para refletir, né? Ou seja, o que muitos de nós precisamos aprender. Então, de alguma forma, esse livro ele é um incentivo para, mesmo na surpresa, né? Quando pego de surpresa, né? Sendo surpreendido a alguma coisa, né? Você conseguir tirar proveito, né? Da experiência. E o que acontece? A Síria, ela tava, tem uma guerra lá na Síria, né? Tá acontecendo uma guerra lá em 2011, 2012, né? E o Cléster, né? Ele tenta documentar a guerra, trazer informações sobre a guerra e tudo. Só que eu achei que ele foi muito ousado, porque nos primeiros capítulos a gente vê o quanto as pessoas ao redor dele enfatizam, né, ou recomendando para que ele não prossiga naquilo que ele estava disposto a fazer, né? E eu achei bonito, né, a honestidade dele de colocar isso, né? Ele poderia ter colocado, fulano falou para mim não ir. Só que ele falou de todas as pessoas e todas as pessoas que ele conversava falavam para ele, não vai para Rom. Rom é a cidade onde que estava tendo a guerra mesmo, acontecendo os bombardeios, destruição de casas e tudo. Isso é perto de Damasco, né? E, e aí Damasco tudo estava acontecendo. Ele traz também, né, no livro, ele traz um mapa
para que nós, leitores, né, consigamos ter uma certa ideia de cidades e tudo, né? Então ele chegou no Líbano, Beirute, se eu não me engano, foi para Damasco e depois foi tentar entrar em Homs, né? Bom, e aí o que que acontece? Ele foi preso, encarcerado e viveu dias, como ele chama aqui, de inferno, né? Só que o detalhe que eu achei interessante é, é as imagens que ele traz pelo seu senso inconsciente, né? Inconsciente não, o seu senso consciente, porém subjetivo, né? O seu pensamento que fica imerso no seu no seu eu. E aí ele traz, né, à tona, ele fala assim, cara, paranoia. Achava que ia ser morto a qualquer momento, não aguentava mais o meu corpo, o estresse. Então, essa descrição, né, de alguém que se demonstra com muita ousadia para dizer a sinceridade, né? Tanto isso como ele apresenta todas as pessoas o aconselhando a não ir para essa cidade, Roma, e ele mesmo assim vai contra tudo e vai. E quando eu estava lendo essas cenas, eu lembro do filme Diamante de Sangue, né? Nas cenas que o Leonardo DiCaprio ele enfrenta, né? Vai, né, documentar certas coisas que acontecem lá na região do filme que está em guerra, né? E eu já assisti, né, alguns filmes com essa temática do reportagem na guerra, né? E isso é muito interessante porque você pensa que é, de alguma forma é, aquilo é inspirador, né? Porque aquilo aparentemente se revela como algo além de um trabalho, né? A pessoa se colocar diante de uma situação muito perigosa para, né, que o mundo, né, consiga provas do acontecimento e reflita posteriormente sobre essa documentação, né? O trabalho da documentação é isso, ele não é presente, ele é mais futuro, né? Porque no presente está acontecendo. A documentação do presente, ela é uma garantia para o futuro consultar e, e dar dessa consulta uma escolha, né? Fazer uma escolha perante a consulta dessa documentação. É, e aí o que, que eu penso assim, né? Eu vejo tudo isso com vários ângulos, né? Vários modos, né? Às vezes eu vejo cirurgicamente falando, espiritualmente, é, advocativamente, né? Uma vez que ele ousou, né? O Cluster ele estava sendo avisado. Aqui são imagens da guerra. Eu gosto dessas imagens. É, e aí, algumas coisas assim. Então, para quem lê,
a perspectiva é uma dose, né? E aí, nesse livro, você consegue acessar várias doses de perspectivas, diga-se de passagem, para o seu raciocínio levar de imaginação um modelo de relacionar e de alguma coisa de alguma forma se hidratar com esse relato, esse fato, esse documento aqui, que, que é bem empolgante de ler, né? Eu li esse livro com menos de uma semana. E olha que eu não sou um leitor hábil, né? Só que como é muito empolgante, né? Esse, esse tipo de texto, a gente está sempre. A linguagem deixa você sempre excitado, né? Por causa né, do ambiente e da trama e a forma como ele escreveu também adquire esse tom, esse valor de espectador, né? É um espectador muito, muito, é, muito satisfeito, né? A gente fica muito satisfeito. Não falta nada, no livro eu não senti falta de nada, tá super bem escrito, pô, parabéns, né? É, infelizmente, na vida a gente passa por. A gente sempre, de alguma forma, é pego por uma algo inesperado, só que a gente acha que é inesperado, mas quando a gente coloca na conta, a gente percebe que era esperado, mas não é justo. E a vida é assim, a vida, em muitos momentos, quando a gente para contar da vida, ela dificilmente aparece justa, né? Porque a gente tem a ousadia de acreditar que estamos fazendo justiça. Só que a justiça, ela é muito mais complexa do que a autossuficiência, né? Ela é mais complexa do que isso, porque a justiça, ela é relativa, ela exige referências para para resultante. Ou seja, a justiça é um resultado e esse resultado ele é vivo dentro da interpretação. E aí é, trabalhamos para isso, né? Para justiça. E muitas das coisas que a gente tem nos ajudam a justificar o que somos e transformamos com isso, né? E nos transformamos com as justificativas que aprontamos perante a essas idas e vindas. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós temos algo em comum que isso coloca em evidência, né? O livro ele coloca em evidência esse algo em comum, ou seja, você ultrapassar a barreira e encontrar com o inesperado e às vezes o inesperado não for aquilo que você é, haveria de ser justo, então o inesperado ele é injusto declaradamente e essa injustiça é um questionamento que a gente carrega para a vida para iterar e utilizá-lo como fonte para, num futuro, pensar mais vezes antes de quebrar as barreiras das quais muitos nos
anunciaram, né, com os conselhos de não, né? Porque às vezes aceitar o não é um desafio, é uma guerra, é um cárcere. Eu não sair de casa, eu falar, o gato, por exemplo, você tem um gato, aí você mora numa roça. Aí o gato ele quer sair. E às vezes você fala não, não, não. O gato, com o gato. Aí o gato não sai. Quando ele sai, é uma guerra para ele, né? E quando ele fica dentro de casa, é um cárcere privado. Porque o gato, ele alucina, né? Ele entra em virtudes que o gato tem e que nós não temos. Um olhar desescalado até que ele alcance a liberdade no sentido da confiança. Então, de alguma maneira, o Cluster, ele é um gato e vivendo na configuração humana aquilo que muitos animais domésticos, né, gatos, por exemplo, sentem quando são presos e esperados que eles assumam uma posição de liberdade ou de confiança com aquele que o prendeu. Mas, sobretudo, existe o aprendizado e o olhar. Então, essa é mais uma dose que a gente traz para perto e eu acredito que muitas pessoas já passaram por isso para entender o mundo e até mesmo entender o mundo daqueles que virão ao mundo, né? Bom, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!